Vamos meditar na Palavra de Deus, principalmente naquele período de tempo em que nós estamos a passar. Nós estamos entre duas festas principais no calendário judaico, Páscoa e o Pentecostes. Só para dar uma certa background, um certo resumo de que é Páscoa no sentido judaico. Essa era sempre comemorado desde o tempo de Moisés, porque era aquele foco na sua libertação da escravatura do Egito. Foi durante esse período de tempo em que as várias pragas foram lançadas contra o Egito, mas cada vez que houve uma praga também endureceu mais o coração do faraó e os egípcios. Até no dia de Páscoa, em que o anjo da morte matou o primogênito de cada família. A única salvação era do sangue do cordeiro que foi derramado e depois colocado sobre os portões, sobre as portas da casa de Israel. E eles foram salvos. Então, o derramamento do sangue era, desde aquela altura, representativa da libertação, do perdão dos pecados e da vida. Claro que era aquela festa principal no calendário judaico que foi celebrada não somente por Jesus, mas pelos seus discípulos e mesmo da igreja primitiva. Celebraram continuamente essa Páscoa, mas a Páscoa para a igreja foi dada uma outra dimensão, no sentido em que Jesus, em vez de somente ser morto numa forma como forcado ou outra forma, ele foi crucificado segundo as Escrituras, ele cumpriu as Escrituras da forma que ele foi morto, em que o seu sangue foi derramado 7 vezes, que esses 7 derramamentos do sangue libertou o povo, não somente da escravidão do pecado e da morte, mas de doenças e da pobreza e das várias outras aflições causadas por causa do pecado. Outro dia, quando eu estava assim na madrugada, estava acordando, né? Não vou dizer que era um sonho, mas era uma palavra que veio à minha mente quando eu acordei. E era aquela palavra que estamos em dias de espanto, dias de awe, como que nós dizemos em inglês. Mas era aqueles dias de temor do Senhor. E quando eu comecei a pensar sobre isso, claro que houve uma outra período de tempo, 10 dias, entre Rosh Hashanah, que é no calendário judaico, é Ano Novo, e Yom Kippur, que era um dia de em que o pecado foi coberto pelo sangue. E os pecados da nação foram perdoados durante aquele ano. Então, 10 dias era chamada esses dias do temor, dia de reflexão, dia de arrependimento. Era a preparação para aquele grande evento de Yom Kippur, que é um dia de jejum, em que as pessoas receberam perdão. O cordeiro foi sacrificado, o sumo sacerdote entrou naquele santuário, aquele lugar santíssimo, e apresentou esse sangue perante a arca e os pecados do povo foram perdoados durante o ano. Mas essa não tem muita relevância para a igreja hoje em dia. Nós não celebramos Yom Kippur porque Jesus é o Cordeiro de Deus e também o sumo sacerdote derramou, o seu sangue foi derramado, ele entrou, ele lavou o seu próprio sangue perante o Senhor para a expiação de pecados e comprou para nós a nossa redenção. Então, a nossa Yom Kippur, a nossa celebração do perdão, não tem que ser repetido pelo derramamento do sangue dos animais, mas nós celebramos isso em Páscoa, quando ele foi morto.
Quando ele foi morto, olhando para os seus discípulos, tentando identificar com aquilo que estava a acontecer naquele dia, naqueles dias. Lembro-se que domingo antes, que nós celebramos com o Dia dos Palmos, em que ele entrou em Jerusalém, naquela marcha triunfal, em que todo mundo estava atrás dele, louvando e tudo, e as pessoas pensaram que naquele dia ele ia estabelecer o seu reino, ia correr com manifestação do poder de Deus, o exército romano que eles vão estabelecer, um Israel liberto e independente, e não aconteceu. Não aconteceu. As coisas começaram desfazendo, durante aquela semana, chegando a quinta-feira, quando ele celebrou a Páscoa e começou a desenvolver mais intimamente, mais em detalhes aquilo que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim os discípulos não entenderam. Depois, logo à noite, foi preso. O dia seguinte foi crucificado. E os discípulos, que eram uma equipa não muito unida, havia muita revelia, muita fricção entre os discípulos, mas naquele momento, quando seu líder foi morto, eles fugiram cada um para o seu lugar. Completamente desiludidos, completamente magoados, completamente incrédulos. Talvez zangado, não sei, mas as emoções estavam assim tão vivas, tão tristes. Até que Pedro negou o seu próprio Senhor, seu mestre, 3 vezes. Ele nunca imaginava que podia fazer uma coisa como essa. Até que ele disse a Jesus, nem pensar, eu vou contigo até a morte. Mas Jesus sabia muito bem que está dentro de Pedro. E naquele momento, ele traiu o seu próprio mestre. Então nós temos essa situação. As pessoas foram para os seus lugares, fizeram um lockdown, fecharam as suas portas por causa do medo dos judeus. Estava tudo assim espalhado. Mesmo quando Jesus já tinha dito que tudo isso ia acontecer. Mas quando aconteceu, eles ficaram abalados. Eu creio que muita gente hoje em dia está a ser abalada. Os que pensaram que tinha fé forte, que tinha muito fé para as coisas e agora não, parece que não tem respostas. Tudo está confuso. Talvez tinha ideias, visões, grandes ambições e agora está tudo assim por águas, não é? Mas, então a crise faz isso, revela as nossas inseguranças, revela aquilo que falta em nós. Houve incredulidade que assentou nos seus corações, pensando que as promessas que eles tinham, promessas dadas a eles, não ia acontecer. No jardim de Getsemane era mesmo um exemplo disso. É como que eles nem conseguiram orar. Nem conseguiram acompanhar Jesus naquele momento mais difícil na sua vida. Eles entraram num profundo sono. Houve, naquele dia da morte, um terremoto que rasgou mesmo a veia de cima para baixo. Tudo foi abalado. Parece que o inimigo já tinha vencido em todos os níveis, em todas as áreas. E depois, domingo de manhã, aquele primeiro dia da semana, houve ressurreição. Às vezes nós somente concentramos no poder de Deus, na sua própria ressurreição. Mas a ressurreição não era
o fim, porque Deus tinha um propósito. A ressurreição leva-nos para outro lugar. A ressurreição aconteceu, Jesus levantou dos mortos, mas o povo de Deus estava disperso, estava magoado, estava completamente ferida pela crise que eles tinham passado. Nós podemos cantar as grandes vitórias de Jesus e tudo, mas e nós? E nós? Por isso, durante 40 dias, Jesus estava com os seus discípulos. Apareceu várias vezes, em várias situações, para consolidar a sua equipa. Então, a primeira pessoa para ser consolidada era Maria Madalena. Depois Maria, mãe de Tiago e outra senhora. Essas três estavam no sepulcro logo de manhã, com os corações quebrantados. E quando não encontraram o corpo de Jesus, aquela tristeza, aquela dor, era insuportável. E Jesus se manifestou, apareceu naquele momento para sarar as suas feridas e, tocando em Maria, diz: Maria, não temas. E todo aquele medo, aquela incerteza do futuro, tudo que aquela mágoa desapareceu, vendo novamente Jesus. Depois, naquele mesmo dia, 2 dos discípulos, Cleopas e mais outra discípula, nós não sabemos os seus nomes e nem era dos 12, mas eram discípulos mesmo que tinham fugido da cidade, estava no caminho para Emaús. E Jesus apareceu no seu caminho, sabendo que ele estava completamente desiludida e tormentada pelas dúvidas. Estava em conversas, em confusão, o que aconteceu. Eu tento de me colocar no lugar deles. E Jesus, em vez de condenar, em vez de repreender a sua incredulidade, juntou e começou a abrir as Escrituras e falar novamente. Eu vou dizer novamente porque eu já tinha dito isso vezes após vezes, mas agora novamente explicar tudo o que tinha de acontecer para haver salvação para a raça humana. E naquele momento em que eles estavam assim a partir o pão, os seus olhos se abriram, a Bíblia diz, em Lucas 24, 31. Abriram-se-lhes então os olhos. Então a sua visão foi restaurada. A revelação das Escrituras aconteceram. Aquilo que não tinha antes. Eles tentaram sempre entender as coisas pela sua mente. Pensaram que as coisas iam ser assim. Mas agora Deus abriu os seus olhos. Eles entenderam tudo. Não ficaram mais em casa, não foram para o seu sítio novamente. Naquela mesma hora, a Bíblia diz que eles voltaram para Jerusalém para contar aos outros. Pois nós temos Jesus aparecendo, aos discípulos, mas não todos os discípulos estavam lá. Eu penso, mas porquê? Em alturas destas, porque eles não estavam juntos, mas eu conheço, que quando passa pelas crises, cada um vai para o seu lugar às vezes e não tem mais interesse em estar juntos. É como que Jesus era a única razão e agora não há razão de estar juntos. Porque eu vou para aquele lugar? A incredulidade era demais. Porque não tinha aquele encontro com Deus. Ele apareceu, ele disse, não. Eu não sou fantasma, eu estou com medo. Ele estava ali a conviver. E depois, quando chegou Tomás, o mais incrédulo de todos, ele também não condenou Tomás pela sua incredulidade. Ele a consolidou Tomás.
a sua fé. Ele diz: Tomás, toca aqui, nas mãos, olha, e meu lado, olha, toca. E Tomás foi restaurado, foi consolidado. Pois era Pedro, quando ele apareceu a Maria, disse aos meus discípulos: e Pedro? É como que Pedro não fazia parte mais. Talvez ele desqualificou a si mesmo por causa de negar Jesus 3 vezes. Ele não estava a ser incluído, ele não incluiu a si mesmo. Talvez os outros discípulos também não. Mas Jesus disse: não, também fala com Pedro, para estar juntos, para vai a Galileia. E na Galileia, no lugar de pesca, no lugar onde Pedro estava assim mais seguro, mais em casa, Jesus restaurou o seu ministério, restaurou o seu valor. Chegou perto de Pedro e só disse 3 vezes, como que 3 vezes ele foi negado, agora 3 vezes. Ele desafiou Pedro sobre o seu amor. Amas-me, Pedro? E neste tempo, o amor de Deus deu ele valor, restaurou o coração de Pedro. Foi durante esse tempo também que os seus discípulos receberam o Espírito Santo. Quando Jesus estava com eles, ele soprou nas suas narinas. Diz: recebeis o Espírito Santo, o Consolador. Foi um tempo de consolidação. Também em Atos 1, versículo 3, diz que ele, durante aquele tempo todo, passou muito tempo ensinando novamente sobre as coisas do reino de Deus, que é como que ele não tinha feito antes, mas agora fez mais sentido. Agora estava acordado. Agora estava mais atento. Então tinha de repetir. Eu penso às vezes acerca da minha vida. Tantas vezes Deus tem que dizer a mesma coisa antes de que aquela ficha cair. Mas quando cai, quando aquilo é a revelação, então transforma a nossa vida. Não conseguimos ver mais nada além disso. Não foi durante esse tempo em que a ressurreição levou à consolidação. Jesus não podia voltar assim ao céu com a sua equipa tão fragilizada, tão doente, tão magoado. Ele tinha de consolidar. Consolidando durante aqueles 40 dias, quando ele saiu, quando ele voltou ao céu, era da consolidação ao cumprimento das Escrituras. Porque a redenção tem também propósito. Não é somente sair, nós temos que entrar. Não é somente ser liberto do pecado, mas ter um propósito, uma nova vida em Cristo. Então essa redenção, essa consolidação levou ao cumprimento, e muitas vezes nós encontramos aquela frase: para que as Escrituras sejam cumpridas. Essa aconteceu para que as Escrituras sejam cumpridas. E Jesus fez tudo para que as Escrituras sejam cumpridas, porque Deus não é um homem que mente. Ele é a verdade. E tudo o que Ele disse ia acontecer. A grande comissão foi dada durante esse tempo. E não que Ele não tinha dito a mesma coisa antes, porque em Mateus 24:14 ele já tinha lançado esse desafio. Mesmo em Lucas 10 ele já tinha indicado que essa área é grande. E tinha dado aquela comissão, mas agora ele estava a dizer: não, tu vais fazer o meu propósito, que é para discipular as nações. Como que os discípulos foram discipulados por Jesus, eles tinham de agora discipular os outros. A profecia tinha de ser cumprida. Em Joel 2:24, que
que o seu Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. E as pessoas iam profetizar, ter visões e tudo. E essa foi aquela consolidação. Quando eles olharam para os 12, havia muita gente naquela sala. 120, a Bíblia diz. Mas eles reconheceram que faltava uma escritura de ser cumprida. E era de 12º discípulo. Jesus tinha escolhido 12 discípulos porque era o fundamento, né, da Nova Jerusalém. Era aquelas 12 portas de Jerusalém. Era tudo que representa, né, o governo de Deus aqui. Né? E faltava uma pessoa. E Pedro reconheceu e disse que nós temos que cumprir as Escrituras. Nós temos que escolher alguém para ficar no lugar de Judas. E citou aquele versículo. E todos acharam bem, eles escolheram Matias. E logo depois, a Bíblia diz, porque esse foi o último versículo de Atos capítulo 1, versículo 1 de Atos 2 diz que depois chegou o dia de Pentecostes. Logo depois. É como que consolidação levou ao cumprimento das Escrituras. Para que o cumprimento das Escrituras leva a avivamento. E eu acho que nós estamos neste período do tempo e eu tenho ouvido tantas profecias das pessoas de diversos lugares profetizando que essa Pentecostes que nós estamos a aproximar vai ser um Pentecostes do avivamento. Não somente aqui em Portugal, mas em muitas nações pelo mundo. Agora, esse avivamento não é para todos, não creio. É para quem que anseia de fazer parte, quem que deseja de participar. É como aquela 500 que viram a ascensão de Jesus, estava ali com a boca aberta, pensando, né? Essa é incrível, mas só 120. Faltava 380. Onde estavam? Eu acho que a igreja cresceu para baixo. Cresceu de 500 para 120. Mas esse 120 tinha aquele desejo de estar juntos. Tinha aquele desejo de ser unida. Tinha aquele desejo de orar juntos. Estava num acordo só, a Bíblia diz. Então, aquele cumprimento, aquela estar juntos e tudo, aquela oração que Jesus fez em João 17, quando ele diz que o Senhor faz-nos um como nós somos um, tinha de ser cumprida e naquele momento foi cumprida. Eles tinham do mesmo acordo. Não havia aquelas eu acho, mas eu penso mais. Eles estavam a ser reunidos num acordo, num propósito, oração, concordância. E abriu os céus. E o fogo caiu. No tempo certo, dia de Pentecostes, que é a celebração das primeiras ceifas, a primeira colheita. Durante nos tempos antigos, 50 dias, havia aquelas mares, aquelas espigas de trigo assim, usando como oferta. Durante aquelas 50 dias, eles estavam a contar para o dia de Pentecostes, que era um dia da primeira colheita. E a primeira colheita sempre indicava que ia ser também uma última colheita. Havia um período de seara em que o país e o povo ia receber abundância e grande crescimento. E eu creio que nós vamos entrar num período de grande crescimento. Claro que neste lockdown não há estádios, não há grandes eventos, não há cinemas, não há festas. É um tempo em que o que é verdadeiro para nós
é revelada. Eu espero que, irmãos, que neste tempo do lockdown é o tempo para estar assim na sua presença e ser consolidada. Alguns de vocês têm que ser acordados. Deus está a restaurar talvez sonhos desfeitos. Talvez aquelas ilusões que gerou desilusão têm que ser removido e ter uma visão mais clara. Talvez aquela independência tenha que morrer para que tu possas fazer parte de uma equipa e fazer em conjunto o propósito de Deus. Talvez. Mas eu sei que Deus vai fazer algo novo na nossa terra e vai haver avivamento, mas eu quero participar. E vocês? Querem fazer parte? Então deixa esse tempo entre a Páscoa e Pentecostes seja o teu tempo, o teu encontro com Deus. Teu tempo de consolidação. Teu tempo de cumprimento do propósito que Deus tem para ti. E o teu tempo de avivamento. Quero orar para vocês. Pai, eu dou-te graças por essa igreja que foi redimida pelo teu sangue. Cada um de nós temos a nossa própria história dessa redenção, dessa libertação do pecado. Agora, Pai, com essa tempos tubulosos, tempos de abandono, tempos assim de crises, em que nós descobrimos que não há tanta fé como nós pensamos, não há tanto empenho, não há tanta vigor, não há tanto compromisso como antigamente. Mas, Senhor, neste momento eu peço, Senhor, encontre conosco. Não queremos que ninguém seja excluído ou ultrapassado, Senhor. Queremos que todos sejam preparados para um tempo de manifestação do teu poder. Nós queremos isso, nós desejamos isso, Senhor. Senhor, move no teu povo poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, leva essa mensagem ao teu coração. Faz os negócios com teu pai. Fica ali no seu colo e deixa ele revelar o seu propósito para ti. Eu não sei quem vai ver essa mensagem, mas provavelmente alguns de vocês que estão a ouvir essa mensagem não conhecem Jesus pessoalmente. Talvez conheçam ele culturalmente, talvez conheçam ele de longe, por nome, mas nunca teve um encontro com Jesus pessoalmente. Eu quero convidar a vocês para repetir essa oração comigo. É uma expressão da tua própria fé em Deus. Eu creio que quando nós fazemos um passo, também nós encontramos Jesus. Ele não é longe. Basta somente a nossa própria decisão. Temos que abrir a nossa porta. Em Apocalipse 3:20 diz que eu estou à porta e bato. Se abrir essa porta, então Jesus vai entrar e vai cear conosco. Então esse é um convite. Nós temos que abrir a porta. Tem que ser do nosso próprio desejo e coração para abrir essa porta. Então eu quero que quem quer fazer isso hoje, ora essa oração comigo. Diz: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu na cruz. Eu creio que Ele ressuscitou entre os mortos. Que Ele vive para sempre. E pelo seu sangue, meus pecados são perdoados. Senhor, perdoa os meus pecados hoje. Eu abro a porta da minha vida. Entra em mim. Obrigado, Jesus, porque hoje Tu és meu Senhor e Salvador. Amém. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10,
Se nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos salvar. E essa salvação dá-nos vida eterna. E essa salvação liberta-nos do pecado. Deus te abençoe.